Amigos e amigas, doutores e doutoras, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de audiência de custódia, gente. Audiência de custódia. Quando eu comecei não tinha, viu? Audiência de custódia. Não havia, não existia audiência de custódia. Até o preso chegar para falar com o juiz já tinha passado 90 dias, era só na instrução. Então, muitas vezes o cara apanhava ali, né, no momento da prisão, e você não ia saber, você não sabia. Foi até um caso que eu tive de um 57, o rapaz apanhou muito e eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois que eu consegui tirar ele da cadeia. Quando eu fui visitá-lo a primeira vez, lá no parlatório, olha só que engraçado, né? As luzes estavam apagadas. Acabou a energia, queimou a lâmpada aqui. E eu só conseguia ouvir ele, eu não conseguia vê-lo, porque só tinha luz na sala de trás e no parlatório. Como o parlatório é umas gradezinhas assim, bem miudinha, hoje a maioria dos presídios é vidro, né? Mas lá as instalações eram bem precárias, CDP de São Bernardo na época, e eram umas... Então eu não via ele, eu não enxergava a cara dele. Eu só conseguia ouvir a voz dele. E eu não fiquei sabendo que ele tinha apanhado e muito. Só fiquei sabendo depois. Então, a audiência de custódia, ela veio para isso, tá? Para corrigir esse tipo de abuso, né? De autoridade e até um crime de tortura aí que acontece, continua acontecendo, sempre vai acontecer. Mas a audiência de custódia veio para isso, tá? Para poder identificar e punir aí quem costuma usar de meios aí violentos contra os presos em flagrante, tá bom? O pessoal fala que é o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Cliente dos presídios, né? É o SAC dos presos. Por quê? Porque na audiência de custódia não pode ser feita nenhuma pergunta sobre o mérito da causa, né? Os fatos ali. Ele é inocente, não é? O que aconteceu? Não. Ali é só para verificar mesmo as condições da prisão, em que condições aconteceu a prisão, tá? Os policiais que participaram da prisão ou da apreensão se tratando de menor não podem estar na sala, tá bom? Os policiais responsáveis pela prisão não podem estar na sala, tá certo? As perguntas são circunstanciais da prisão. Por quê? Porque muitas vezes o preso fica em trânsito, acontece isso muito em São Paulo, tá no DP tal, vai pro centro tal, depois vai pro tal. E nesse trânsito pode acontecer esse tipo de coisa, e aí veio a audiência de custódia para isso. Normalmente o preso já vai estar com o exame do IML realizado, tá? Mas se você tem que olhar o auto de prisão em flagrante, você ainda não tem o exame do IML lá, requisite, né? Requeira ao juiz que seja realizado o exame do IML. Então, em caso de mulher, sempre perguntar se a hipótese de gravidez, se a presa tem ou o preso tem filhos pequenos, se sofre de dependência química ou depende de alguma medicação, às vezes usa alguma medicação controlada, medicação para diabetes, né? Se parar de tomar pode ter problemas sérios de saúde. Então sempre faça essas perguntas ao seu cliente, tá? Porque o que acontecia antes é que a gente ficava naquela dependência de falar com o diretor do presídio, era uma loucura. Muitas vezes a pessoa era presa, era diabética, ou às vezes é um preso que precisa do seguro. O que é o seguro? É aquele raio separado para presos que normalmente o convívio criminal não aceita. Por exemplo, um criminoso acusado de crime sexual, um criminoso que já tenha atuado como segurança particular, que era um ex-policial, ou um ex-guarda civil metropolitano, ou que tem algum problema de convívio porque é de uma facção, porque tem algum desafeto naquela unidade prisional, precisa da transferência para outra unidade prisional. Então tudo isso tem que ser falado, porque essa audiência é realmente para garantir a integridade física, né, do preso, né, daquele que foi preso em flagrante. E também para verificar se mantém a prisão em flagrante ou se concede a liberdade provisória, se concede uma medida cautelar diversa da prisão. Então, ali um momento, se por exemplo ele for um diabético, precisar da medicação tal, vai constar lá no termo de assentada, né, a determinação para que se forneça
a medicação XPTO lá para ele. Então, tudo isso vai ter que ficar no termo de assentada para garantir ali a integridade física e a saúde do preso que está sob a custódia do Estado, tá certo? Então, todas as perguntas referentes ao mérito serão indeferidas pelo juiz, está na resolução do CNJ, tá? E aí depois vai ser dada a palavra ao MP, tá? Para que o MP requeira a liberdade, né? Ou requeira aí a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e qual a fundamentação. E logo depois vai ser dada a voz, né, a palavra ao defensor, no caso você, também para fazer os pedidos pertinentes ao caso também em relação de saúde, né, e também referente à liberdade ou à concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Então, audiência de custódia, estejam prontos para falar em favor do seu cliente, tanto quanto a relação, se ele precisa de algum tipo de providência na questão da saúde, e também para falar sobre a liberdade ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É claro que você sempre vai fazer o pedido alternativo. O primeiro pedido vai ser sempre a concessão de liberdade do seu cliente, mas caso assim não entenda, Vossa Excelência, que se fixe uma medida cautelar diversa da prisão, sugerindo à defesa o uso da tornozeleira eletrônica, sugerindo à defesa a proibição de ausentar-se do próprio domicílio após as 22 horas, sugerindo à defesa a liberdade provisória com a fixação de fiança, sugerindo à defesa o comparecimento em juízo, né, o comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades. Então, você sempre esteja à mão, tenha na sua cabeça, é claro, o pedido da liberdade, porque a prisão é exceção no Estado Democrático de Direito, porque o réu é primário, ou tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes, porque o réu tem ocupação lícita, porque o réu tem filhos pequenos que necessitam de sua assistência, porque o réu tem mãe idosa que necessita de sua assistência, porque o réu é arrimo de família, porque ele trabalha como autônomo e necessita do seu trabalho diário para gerar o sustento de sua família. Enfim, há uma infinidade de motivos para vocês requererem a imediata liberação, a imediata liberdade provisória do seu cliente. Mas caso assim não entenda, Vossa Excelência, a defesa desde logo requer que sejam fixadas são 13 medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo à defesa o uso de tornozeleira eletrônica, sugerindo à defesa o comparecimento periódico em juízo. Então, estejam sempre municiados dessa motivação que pode ser usada tanto para a concessão da liberdade quanto para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Porque é isso que o juiz tem que ouvir no momento da audiência de custódia e é isso que vai ser discutido na audiência de custódia. Não é se ele é ou não traficante, se ele é traficante, se ele é apenas usuário, não vai ser isso que vai ser discutido. Então não paguem esse mico, saibam que a audiência de custódia é para verificar as condições da prisão, como eu falei, o serviço de atendimento ao cliente dos presos, para saber se foi dado a ele a oportunidade de comunicar-se com a sua família, se foi dado a ele a oportunidade de ligar para um defensor, se foi dado a ele a oportunidade aí, de outras providências que têm tomada no momento da prisão, se foi dado a ele o depoimento dele para ele conferir e assinar, né, se ele pôde ler o auto, o termo de assentada do seu depoimento. Então, tudo isso o juiz vai perguntar, tá certo? E, quanto ao mérito, vamos deixar para a audiência de instrução. A audiência de custódia é para verificar o que de fato aconteceu no momento da prisão. Tá ok? Gente, a maioria das vezes mantém-se a prisão, tá? Vou ser bem realista com vocês, porque a realidade é realidade nua e crua, sem massagem. Então, na maioria das vezes, vai manter a prisão. Primeiro porque pode ser um juiz plantonista, que ele vai optar por manter a prisão, até por uma questão, gente, de política social, né? Porque isso também é levado em consideração
pelo juiz para decidir sobre liberdade ou soltura. Então, por exemplo, se o cara é pego hoje numa boca de fumo, tal, traficando, e é solto no mesmo dia ou 2 dias após, isso gera uma sensação de impunidade naquele que teve sua liberdade cerceada, ainda que por um breve, justamente por ser por um breve instante, né, por poucos dias. Então, gera uma sensação de impunidade, gera até um desconforto social. Então, a maioria das vezes vai ser mantida a prisão, tá? Não fiquem achando que, ai, nossa, sabe? Tive uma advogada que trabalhou comigo que tudo que indeferia, ó vida, ó céus, ó azar, e agora? Gente, durante a advocacia criminal, vocês vão ter muitos nãos, mas muitos nãos. Ah, mas como é que pode ser juiz? Vai fazer, vai fazer. Estejam preparados para receber muitos nãos. Muitos, muitos. Você pensou em muitos, multiplica por 10. Ainda não deu, vão ser muitos nãos que vocês vão receber durante a vida de criminalista. Estejam preparados e não esmoreçam, porque nós temos que ter a humildade de continuar e até a gente conseguir a liberdade do nosso cliente. E quando a gente tem aí um provimento de liberdade, uma absolvição, é muito bom, é muito prazeroso, porque a gente sabe o quanto foi sofrido, tá certo? Então não se assuste se nas primeiras, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta audiência de custódia nunca conseguir a liberdade. É difícil, tá? Até por essas questões. Pode ser um juiz plantonista, que não é o juiz da causa. O juiz pode até segurar por uma questão de política social, tá? Uma questão de controle da criminalidade mesmo, por não gerar essa sensação de impunidade, tá? Ele vê ali uma acusação de tráfico, ele fala, esse cara devia estar na boca de fumo, não vou soltar porque ele vai voltar para lá amanhã, entendeu? Então, não desanimem, tá? Sigam em frente, caminhando e cantando. E a audiência de custódia é para isso, tá bom? Estejam preparados e municiados de bons argumentos para pedir a liberdade, para pedir a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Fiquem sempre atentos ao despacho que determinar, no caso aí, se for conversão de flagrante em prisão preventiva, fiquem sempre atentos à fundamentação, né, dessa decisão, porque é aí que pode estar e estará a chave para que você consiga aí uma liberdade provisória. E não impede, tá? Se for aqui na audiência de custódia, for convertido em prisão preventiva, não impede de na semana seguinte, reunindo mais documentação do preso, do cliente, você consiga aí pedir uma liberdade provisória e tenha êxito. A partir daqui você já pode subir com HC, obviamente. Mas, por exemplo, se for um juiz aqui plantonista e o juiz da causa for outro, não impede de você fazer um pedido de liberdade provisória para o juiz da causa, tá? Fiquem sempre atentos a esses meandros também. Às vezes você vê aqui, opa, mas o juiz dessa vara aqui titular não é o fulano de tal, é o fulano de tal. Eu já tive um caso que foi decidido nas férias do juiz titular, era juiz do juizado especial, que estava na criminal, ela converteu, né, em preventiva, e aí 2 dias depois o juiz da causa voltou, o juiz titular, né, da vara voltou, eu fui lá, despachei com o titular e ele concedeu a liberdade provisória. Bom, sem fiança o cliente foi para a rua, lindo, perfeito. Então essas peculiaridades são muito importantes de observar também. Quem foi que proferiu essa decisão? Então anotem aí no caderninho de vocês, verificar sempre quem foi que deferiu, indeferiu e se for outro juiz, opa, vou tentar com o juiz titular. Às vezes não precisa nem de um HC. Nesse caso, eu despachei com o juiz, né, o pedido de liberdade provisória e consegui a liberdade dele sem precisar do HC. No próprio pedido, no próprio juiz de primeira instância mesmo. Tá certo? Então fica aí a dica para vocês. A audiência de custódia, era isso que tinha para falar. Tem um PDF também sobre a audiência de custódia, tá certo? Mas a maior dica, o pulo do gato aqui, é estar municiado de bons argumentos quanto à liberdade e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? Muito obrigada, até a próxima aula.